Graça e paz em Cristo Jesus. Nós vamos, portanto, concluir a série de reflexões com o tema Jesus se importa com você, e o recorte dessa noite será justamente um recorte voltado para aquilo que só Ele pode fazer, e a gente precisa crer, a ressurreição que Jesus pode operar. Então, abra aí a palavra em Lucas, capítulo de número 7, Lucas, capítulo 7, a partir do verso de número 11. E se porventura você puder ficar de pé, peço que você, portanto, se coloque de pé diante da palavra de Deus e do Deus da palavra, e nós vamos, portanto, fazer esta reflexão. Tenho dito sempre que cada pessoa que está aqui, os que nos acompanham, graças a Deus pelo recurso virtual, é Deus que nos possibilitou estarmos juntos, e quem veio foi trazido pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus esteja a ministrar o teu coração e a tua vida, e que você volte ainda mais cheio da graça do Senhor sobre sua vida. Vamos, portanto, fazer essa leitura, mas antes, como eu fiz 2 momentos, eu vou fazer agora. Graças a Deus por toda a estrutura dessa igreja e das congregações. A gente utiliza a estrutura a serviço do Senhor e da missão e do propósito. Mas quem está aniversariar e vai completar diretamente na próxima terça-feira, esta igreja linda, maravilhosa, que quando Jesus voltar, e brevemente Ele voltar, irá se encontrar com Ele, para viver com Ele para todo sempre. É você, é você, é você, são vocês. Então cumprimentem uns aos outros, dizendo parabéns pelos seus 110 anos. Diga aí para a pessoa do lado, de trás, da frente. Dê um abraço. 110. Parabéns, parabéns, parabéns. Tem gente que está com metade de 110. Cláudio, quase isso. 1/3, Felipe, mas chega lá fisicamente com a graça do Senhor. Mas estamos falando da idade eclesiológica, bendito seja o Senhor. Vamos lá. Lucas 7, a partir do verso de número 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem, que estava morto, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Aleluia! Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Pai querido e amado, nós colocamos nossas vidas ao teu dispor, a minha instrumentalidade como um vaso em tuas mãos, para ser usado por ti, que seja arauto fiel e proclamador, comprometido com a tua palavra, naquilo que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor fale através de mim para a glória do teu nome, que sejam as palavras que venham do alto, do teu Espírito, a edificar, a transformar, a animar, a libertar, a salvar e a glorificar o nome do Senhor. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, algumas considerações inicialmente, dentro da temática Jesus se importa com você, comigo, conosco, e Ele pode fazer o que ninguém mais pode. Há momentos na nossa vida que nos deparamos com situações que perguntamos: e agora? Como sair desta situação? Como superá-la? Como vencê-la? Como de fato seguir adiante? Você já esteve diante de situações de adversidade, de problemas, que lhe colocaram num momento tão difícil e apertado que você pensou: não tem mais saída, não tem mais escape, é o meu fim, é o fim de um projeto, é o fim talvez até de uma situação familiar? Já passou algum momento desse? Talvez, certamente, sim.
mas você viu que a boa mão do Senhor esteve a agir na sua vida, e é por isso que você está aqui, firmado no Senhor, de pé na presença do Senhor. Mas eu quero hoje trazer, como diz lá o profeta, à sua memória aquilo que possa lhe dar esperança e lhe dar mais firmeza, mais confiança diante do Senhor. Falarei sobre o tema ressurreição na perspectiva deste texto, fazendo menção a alguns outros, e é um tema bem significativo, importantíssimo, daquilo que Jesus fez em dezenas e centenas de pessoas, na descrição bíblica de alguns, mas depois, na sua própria ressurreição, a Bíblia diz que houve um número muito grande de pessoas que ressuscitaram, e aquilo que ele continua fazendo ao longo da história até a sua volta. Antes, quero falar um pouco sobre o Evangelho de Lucas. Cada evangelista ele tinha um propósito específico, da parte do Espírito Santo, sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Lucas escreveu para um público não judeu, chamado de gentil. E quero até lhe desafiar, você que já faz isso, já conhece, mas acaso quem ainda não fez, a perceber que Lucas é o evangelho onde mais Jesus tem contato com pessoas não judias. Tiro, Sidom, gregos, regiões mais diversas, inclusive Naim, o nosso texto aqui, que não era um ambiente judeu, mostrando justamente que Jesus está interessado e se importa com todas as pessoas indistintamente. E os judeus que tinham falhado na sua missão, como na representação da videira, Jesus vem com a videira verdadeira e enxerta ramos que, mesmo não sendo israelitas, agora são espalhados por todo o mundo, inclusive nos enxertando, porque nós, não judeus, também fomos enxertados na videira verdadeira que é Jesus, e fazemos parte, portanto, da sua igreja, do seu corpo, do seu reino. E exatamente esse texto nos chama a atenção também para perceber de como Jesus ele se interessava em estar lidando com as pessoas, convivendo com as pessoas. Ele sentava, ele partilhava nas horas das refeições. Em outros momentos, há uma expressão impactante da Bíblia, que Jesus era amigo dos pecadores. Jesus era amigo dos publicanos. Jesus era amigo das pessoas indesejadas, das pessoas que as sinagogas afastavam e nem permitiam que entrasse. Jesus ia às pessoas. Jesus se colocava à disposição das pessoas. Falando sobre isso, eu me lembro de um livro, estava conversando hoje um pouco com Cláudio, com Núbia e com Nelson, sobre o Philip Yancey, que é um autor que, embora não seja teólogo na expressão plena do termo, mas escreve com, assim, uma categoria, como sumidade, de uma forma muito especial, está até passando por um momento difícil com Parkinson, mas uma referência. E alguns livros dele já li, e um deles é o livro O Jesus que eu Nunca Conheci. Talvez alguns aqui conheçam, se não, vale a pena você adquirir. E ele traz uma perspectiva que reafirma a plena divindade do Senhor, a plena divindade, de modo que é até bom que quando a gente lê o texto bíblico, inclusive lá de Filipenses, que diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas deixando sua glória, e presta atenção nisso, também João 17,5, quando Jesus na oração sacerdotal diz: Senhor, Pai, me dá a tua glória, me reveste com a tua glória, glória que eu tinha contigo antes mesmo da fundação do mundo. Então, quando Jesus diz, quando o texto diz, não tendo por usurpação ser igual a Deus, ele não se despiu dos seus atributos divinos, ele não deixou um mínimo, 1 milímetro, uma filigrama da sua divindade, ele deixou a sua glória, ele deixou a posição de destaque celestial para se identificar conosco, para ser igual a nós, para ser um de nós e ser o segundo Adão, exceto no pecado. Embora em tudo tendo sido tentado, ele não pecou, não simplesmente como Deus, mas como um homem que andou em fidelidade, em honra ao seu Pai. E Philip Yancey, no livro Jesus que Nunca Conheci, traz essa dimensão que às vezes nós temos dificuldade,
é verdade, de verem Jesus nos evangelhos. Daquele que de fato, embora conhecendo tudo como Deus e sondando corações, mas está próximo, relaciona-se, serve as pessoas, ajuda quem precisa, e nos traz um ensinamento muito claro, quando na composição bíblica e dos próprios evangelhos, de que servir a Deus, adorar a Deus, glorificar a Deus, é servir ao próximo, é ajudar o próximo, é estender as mãos. Tiago diz com muita propriedade algo valioso. Se eu vir alguém que está com fome, e eu podendo ajudar essa pessoa, eu simplesmente vou orar por ela e despedi-la, não está valendo de nada nem oração, nem adoração, porque isso é hipocrisia. Porque a fé sem as obras é morta, tanto a transformação e a mudança de vida, como a ação em função de quem precisa. É bom que a gente deixe bem claro uma expressão bem significativa. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça do Senhor. Através da fé que estende a mão e que recebe e que confessa. Mas nós somos salvos para as boas obras, para vivê-las. E isso é um ensinamento altamente destacável em Jesus. Quer ver um caso muito claro? Está lá em Mateus 25, no chamado parábola, e não só parábola, mas de fato mensagem, profecia do retorno do rei na sua glória. Quando o rei vier, ele separará aqueles que o serviram dos que não serviram e dirá àqueles que o serviram: venham, bendito de meu Pai, recebam por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. E ele complementa: porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, eu estava nu, me vestiste, eu estava preso, estava doente, me visitaste, era forasteiro e me abrigaste. Olha aí, ainda bem nosso trabalho como batistas brasileiros, para os refugiados, só sabe o que passa quem vive essa experiência de deixar os seus países e sofrer o que sofre de uma forma terrível, deixando para trás tudo, inclusive sonho, perspectiva, esperança e família, o abrigo, o apoio. E aí estes perguntarão: quando te fizemos isso, Senhor? E Jesus dirá: quando vocês fizeram a um destes pequeninos, a mim o fizeram. Mas dirá para os outros que não o serviram: apartem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, eu não os conheço. Porque eu tive fome, e aí é o contrário agora, e não fizeste, e não fizeste. E perguntarão: quando deixamos de fazer? Quando deixaram de fazer a um destes pequeninos. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus faz uma revolução em nossas vidas, para nos fazer entender o que é andar com Ele, o que é viver com Ele, o que é ser discípulo dEle, mortificando o nosso eu, anulando o meu desejo, a minha vontade e deixando que Ele reine em minha vida, que Ele domine o meu ser, que Ele seja o centro da minha existência, que tudo ao redor seja guiado por Ele, conduzido por Ele. E aí, seguramente, minha forma de ser e de agir. João, o apóstolo, claramente vai dizer e usar uma expressão: quem não ama ao próximo, não ama a Deus. E quem ama a Deus, por conseguinte, por dedução, ama ao próximo. Ou seja, se eu não amo e não mostro esse amor, eu tenho alguma coisa errada na minha confissão de fé, no meu próprio novo nascimento. Eu estou trazendo isso da parte do Espírito Santo para nos reforçar como igreja do Senhor, congregações, nessa noite festiva, para que a nossa responsabilidade continue sendo cumprida, naquilo que Deus colocar em nossas mãos, nas pessoas que vierem até nós, inclusive nessa semana, no que nós pudermos ajudar, no que nós pudermos servir, no que nós pudermos atuar, seja como igreja na coletividade, através das suas ações, como a PIBA faz, mas na nossa individualidade. E lembra de uma coisa: a profissão que Deus te deu não é simplesmente para você ter um canudo, ganhar recurso, ter uma condição de vida boa, considerável, mas Deus te colocou lá para fazer diferença, para abençoar pessoas, para influenciar, para ser um agente do reino de Deus, para ser um evangelista, para ser um missionário. Enquanto você trabalha, você faz discípulo. Enquanto você trabalha, você glorifica ao nome do Senhor. A porta também que Ele vai abrir pela graça dEle para quem está precisando, é para você ser um instrumento e canal nas mãos dEle.
Jesus se importava com as pessoas, Jesus se interessava com as pessoas, e ele ia aos lugares mais diversos. Obviamente que o seu propósito era entregar sua vida por nós na cruz, porque não adiantaria tudo o que ele fez se ele não morresse. Mas até que ele morresse, nos seus 3 anos e meio de ministério, ele pregou o evangelho do reino, ensinando também no querigma e no didaquê. Ele igualmente libertou vidas que estavam escravizadas por Satanás, curou pessoas e ressuscitou pessoas. Falando em ressuscitar pessoas, a gente tem no Antigo Testamento alguns relatos de ressurreição. Precisamente 2 dos filhos de 2 mulheres viúvas, uma, melhor dizendo, viúva, e que eram até estrangeiras. A propósito, é muito interessante esse trabalho de Deus com povos estrangeiros, ressuscitando os filhos sob os ministérios dos profetas Elias e Eliseu. Tem alguns que querem considerar que aquela situação lá de Ezequiel 37, daquele vale dos ossos secos, possa ser de certa forma literal, mas a gente não tem elemento e base para afirmar, portanto não temos como dizer, embora sabendo que, como foi perguntado ao profeta, Deus poderia fazer todas as coisas, mas apontando para o povo de Israel. Mas no Novo Testamento, depois de 700 anos, 750 anos, Jesus vai operar pelo menos 3 ressurreições, que a gente sabe, além da dele mesmo, feita pelo Pai. A primeira, sequencialmente, foi aquela que a gente refletiu na sexta-feira. A filha de Jairo, o chefe da sinagoga. A segunda é essa daqui, que a gente vai falar agora diretamente sobre ela. O filho da viúva de Naim. A terceira é do grande amigo de Jesus, que Jesus tanto amava, Lázaro. A quarta é dele próprio, operada e efetuada pelo Pai, porque Jesus foi quem entregou espontaneamente sua vida por amor a nós, para de fato nos substituir e nos representar, para pagar o preço que a gente não podia pagar, e Deus o ressuscitou gloriosamente e o fez justamente ter todo o poder, dominando tudo e todos para a glória do nome do Pai. E depois, no Novo Testamento ainda, no livro de Atos, a gente encontra outras 2 ressurreições. A ressurreição de Dorcas, mulher muito querida, que fazia toda a diferença através da sua vida, das suas ações, e a ressurreição de Eutico. No caso de Eutico é interessante, porque na ressurreição de Eutico era um jovem que durante um sermão de Paulo, que estava demorando um pouquinho mais, chegando aí já um pouquinho, meia-noite, ele sentado num alpendre, ele cochilou e caiu. Por isso que não durma durante o sermão, por favor, tá? Nem durante o culto. Ele cochilou e caiu. No que caiu, quebrou o pescoço. O desespero tomou conta naturalmente do espaço, e Paulo, usado pelo Senhor, foi através do Espírito Santo, e ele foi ressuscitado. Mas o que significa, afinal, ressurreição? A gente crê que essas que nós narramos, além, sim, ainda bem que lembrei, tem também aquela quantidade de ressurreição de quando Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que quando ele ressuscitou, grande número de mortos ressuscitaram. Eu não sei se só em Jerusalém, nos túmulos lá e nos cemitérios de Jerusalém, ou pelo mundo afora. Eu sei que o texto diz que foram várias pessoas que ressuscitaram. E nós cremos que essas passagens são mais do que verdadeiras e o Senhor fez. Pergunto de coração, de verdade, você crê que Jesus pode ressuscitar fisicamente alguém nos dias de hoje? Você crê? Por exemplo, você está lá no funeral. Vamos lá, vamos só imaginar. Chorando a família, o coração sentindo, dos amigos. E aí, no momento, ministração, confiança, colocando diante, gratidão, esperança. Mas, de um momento para outro, a pessoa se levanta. O que é que você faria? Correr? Não, para distante. E dar um abraço. A gratidão pela pessoa. Estou lembrando agora, pastor Paulo, de uma irmã lá da Graça, que ela disse: pastor, eu fico muito feliz como você fez ontem, sempre que pode estar nas programações, nos eventos, aniversários e tal. Eu quero dizer ao pastor que quando eu morrer, o pastor, você, eu, deve estar presente. Eu digo: irmã, se eu puder, naturalmente, vai
Não vou dizer que vai ser um prazer de forma nenhuma, porque eu quero que a irmã viva muito, meu desejo, tenho certeza, vai, mas eu estarei, se Deus permitir. Ela disse, porque se o senhor não for, quando do meio, eu vou me levantar e vou protestar. Mas deixa eu lhes falar aqui, meus irmãos e irmãs, embora creiamos na literalidade do texto plenamente, a ressurreição tem alguns significados. E vamos aqui caminhar um pouco por nosso texto. O texto diz que Jesus, no dia seguinte, ele estava se dirigindo à cidade chamada Naim, e os seus discípulos iam com ele e uma numerosa multidão. Afinal, por que Jesus ia para Naim? O que Jesus ia fazer em Naim? Já que ele estava com um ministério tão amplo, Naim, uma cidade pequena, restrita, o que é que ele ia fazer lá? Nos santos propósitos do Senhor, ele já tinha o tempo certo e o plano certo para agir naquela ocasião. Eu me lembro agora da ressurreição de Lázaro. Só rapidinho. O texto diz que Lázaro adoeceu. O texto diz que as duas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, enviaram um mensageiro. A distância era de um dia, até chegar onde Jesus estava. Quando o mensageiro chega e anuncia, Jesus diz, não posso ir agora. Embora soubesse que a enfermidade de Lázaro era grave, era seríssima. O texto diz, portanto, que o mensageiro, ele vai voltar, e Jesus ainda demora mais 2 dias. Portanto, ao todo dá 4 dias. Eu pergunto, Jesus poderia voltar imediatamente? Jesus poderia dar uma palavra dali e Lázaro ficar curado? Porque ele já tinha feito isso? Poderia. Mas o Senhor trabalha de forma perfeita, pedagógica, didática e no melhor para nós. Lembre bem disso e afirme no seu coração. O Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Ele tem o excelente, ele tem o tempo, a forma, o jeito. E eu louvo a Deus porque Jesus nunca padronizou um milagre. Um cego ele curou falando. Outro cego ele pegou lodo, depois de ter cuspido, e passou nos olhos. E daí sucessivamente. Porque se ele padronizasse, ele já não padronizou. E tem gente aí usando de artifício, como se fosse justamente o próprio Cristo, colocando situações, como eu disse em uma das mensagens, como se fossem indulgências modernas, madeira, água, não sei o que, como se fosse cura, e nada disso cura. Quem cura é o nome de Jesus, é o poder do Senhor, de uma vida que acredita nele, conforme a vontade dele, no tempo dele, para a glória dele. Então, quero dizer para você que Jesus volta no 4º dia, a gente bem sabe que Marta está desesperada, e a primeira expressão que Marta vai falar para Jesus é, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria vai dizer a mesma coisa, Jesus vai dizer, olha, teu irmão de ressuscitar. Ela diz assim, eu sei que no último dia ele vai ressuscitar, só que ela não estava entendendo, que ele estava dizendo, não é no último dia, é agora, porque o Senhor, ele não é só o Senhor do passado e do futuro, ele é o Senhor do presente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem, aqui agora, nesse momento, no seu drama, no seu desafio, na sua luta, naquilo que quer realmente lhe desanimar, lhe abater, ele está presente. Até porque vamos raciocinar, biblicamente falando, dentro dos atributos do Senhor. A verdade é que Deus não tem nem passado, nem futuro. Para Ele é sempre o presente. Porque o salmista, no Salmo 90, Moisés chega a dizer, um dia para o Senhor, como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Isso só figuradamente. Pedro lembra disso quando fala sobre a volta do Senhor. E olha que não tinha passado 30 anos, ou 35, de quando Jesus tinha ascendido. Hoje, mais de 2000 anos, seria equiparadamente 2 dias que Jesus subiu. Só que 2 dias para a gente, na nossa limitação, porque para o Senhor é sempre o tempo presente. Como é maravilhoso crer neste Senhor que nós cremos. Neste Deus onipresente, onipotente, onisciente, que coordena e domina todas as coisas, soberano e altíssimo para todo sempre. Portanto, voltando, Jesus tinha um propósito em entrar em Naim. Ele está contemplando seu coração, ele está contemplando suas lágrimas, ele está contemplando sua dor, suas orações não são em vão. Continue confiante, continue perseverante, coloque diante do Senhor, e o tempo dele perfeito, na providência dele, ele há de operar, e além do que você imagina, para a glória do nome dele. Diz o texto que ele vem com a grande multidão feliz, vendo os seus feitos, os seus milagres, a sua glória, o seu poder. Enquanto isso,
que ele está se aproximando da porta da cidade. Olha a situação mais tenebrosa e difícil possível. Saía o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade ia com ela. Vou fazer uma pergunta aqui. Boa parte de nós que vivemos hoje na capital, um dia moramos no interior, inclusive eu. Cidade lá da zona da mata de Pernambuco, chamada Itaquitinga. Para mim, a melhor cidade do mundo, com os seus 15, 16 mil habitantes. Faço a pergunta aqui para vocês, quem veio do interior? Quem é do interior? Levanta a mão, por favor, aí. Tanta gente. Ou então, quem tem um pouquinho mais de idade sabe como eram nossas capitais antigamente. Mas falando em interior, a gente que acompanha funeral em interior, ainda hoje, um tempo atrás, sabe que quando tem uma situação forte de uma morte, porque vamos pensar, a Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser vencido, a ser destruído, diz lá o apóstolo Paulo. E a morte causa muita dor, muito sofrimento, porque Deus não nos criou para a morte. A morte é consequência do pecado nas suas diversas dimensões, inclusive física. E quando há uma morte, por exemplo, Salvador, a gente está enfrentando um desafio muito grande, dado o avanço assim desenfreado da violência, pelo tráfico e tantas outras coisas. E aí peço que orem nesse sentido, para que Deus nos ajude a superar este momento, e nós, como povo de Deus, Igreja do Senhor, a partir das igrejas batistas, sejamos agentes de pacificação, de transformação e de mudança naquela realidade, pelo poder do Senhor, como príncipe da paz, que é o Senhor Jesus. Essa semana a gente sofreu muito, porque um agente da Polícia Federal, que muita gente escutou, ouviu, foi morto. E ele era do nosso prédio, lá do nosso condomínio, morando próximo da gente, praticando academia conosco, com a nossa família, e a gente conhecia e outros tantos. E a gente sofreu demais e ainda está sofrendo, porque às vezes parece que quando é um pouco mais distante, o sofrimento é menor. Quando é mais próximo, o sofrimento é maior. Então a morte causa essa comoção, causa essa tristeza, causa de fato esse espanto, essa angústia. Agora eu pergunto para os queridos irmãos à luz desse texto. Veja que tipo de situação. A morte de um jovem, geralmente, comove mais do que alguém de mais idade. Embora todos são preciosíssimos, mas, aspas, no natural, devido ao pecado e à morte, morre quem tem mais idade para depois morrer quem é mais jovem. Morre primeiro bisavô, depois pai, mãe, para depois filho. Quando inverte, a dor geralmente é ao décuplo maior, um jovem. Só que o texto completa dizendo que é o jovem filho único. Filho único. Não dá nem para dimensionar. E deixa eu dizer uma coisa aqui para ti, muito importante. De vez em quando a gente usa uma expressão para com o outro, eu imagino o que você está passando. Cuidado com essa expressão, porque muitas vezes você não imagina não, você não tem a dimensão, principalmente se você não passou. Falei sobre a experiência de ter perdido meu pai há 30 anos atrás, está completando agora em outubro, 1993. Então, quando alguém perde um pai, eu sei o que é, porque eu vivi. Não vivendo, a gente dimensiona, mas a gente não sabe verdadeiramente, não sabe. Filho único, e para complicar e completar, de uma viúva. Jovem, filho único de uma viúva. E naquela época, quem tinha filho homem, tinha alegria grandemente, porque seria o seu arrimo, seria a garantia da sua aposentadoria. Na verdade, com a morte daquele jovem, o que estava morrendo também era a sua mãe, era o futuro da sua mãe, era qualquer perspectiva de condição daquela mulher. Mas Jesus tinha algo especial para fazer na vida daquela mulher. Ela não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia a vida dela. Jesus se preocupava, se importava e se interessava por ela de forma muito especial. De modo que eu possa afirmar, a partir aqui do verso de número 13, que Jesus, ele nos enxerga como estamos, do que estamos passando, da luta que estamos enfrentando, da dor que a gente está tendo. Ele nos enxerga, mesmo quando os outros não veem, mesmo quando os outros ignoram, mesmo quando os outros decepcionam ou frustram, ele nos enxerga com um olhar de ternura e de compaixão. A cidade toda foi comovida. Provavelmente o número de pessoas que diz o texto foi grande que estava saindo com aquela mulher. A quantidade de gente lá na cidade ficou pequena.
Acho que a maioria dos comércios fecharam, os comerciantes, em dor e solidariedade daquela mulher, como ainda acontece hoje em muitas das nossas cidades interioranas, menores. E agora está essa multidão, cabisbaixo, arrasada, desesperançada, angustiada, tristonha, e Jesus, ele conhecendo a situação daquela mulher, eis que ele vai ao encontro dela, na dor mais avassaladora que alguém pode ter. Qual foi a maior dor que você passou na sua vida? Qual foi a dor mais profunda que você se deparou na sua vida? Essa daqui, dessa mulher, é uma das mais gritantes e mais doídas que se possa imaginar. E o Senhor, ele conhece o som dos nossos corações, e ele sabe da nossa dor, e ele pode realmente trabalhar, e ele pode nos fazer suportar, e ele pode nos fazer superar, e essa dor ser vencida por sua graça, por sua compaixão e por sua misericórdia. O texto diz no verso de número 13, que Jesus viu-a. Jesus está vendo cada passo da sua vida, da sua caminhada. E é bom que a gente diga uma coisa importante. Ainda bem que não tem sido assim nos últimos dias, mas antigamente a gente passava para as nossas crianças que Deus era como se fosse uma espécie de detetive ou de xerife cósmico, que estava desejoso e ardente de punir e de julgar as pessoas, e ensinávamos isso para as nossas crianças às vezes, e tinha algumas que cresciam na sua cabeça como uma espécie de um Deus vingativo, um Deus carrasco, quando na verdade o texto vai nos apresentar um Deus que restaura, um Deus que acolhe, esse Deus amigo que foi falado nesse culto, esse Deus amor, graça, mas é um amor, graça também que transforma. Preste atenção numa coisa importante aqui, o amor acolhedor de Jesus, ele é transformador, ele vai comer com pecadores, publicanos, com pessoas indignas, distantes da sociedade, não para que elas continuassem da mesma forma, mas para que elas fossem mudadas por seu poder. Que o diga Zaqueu, publicano, que o diga a mulher samaritana, que o diga a mulher de João, capítulo 8, e que o diga tantos outros. Assim Jesus continua fazendo nos dias de hoje. Mas, de fato, ele é um Senhor com muita compaixão e que direciona a sua atenção para as nossas necessidades. Jesus, portanto, se compadece de nós em nossas aflições. Aquela mulher estava mergulhada em angústia, estava viúva, enlutada, sem mais nenhuma vislumbrar algo para o futuro. O seu sofrimento era o mais angustiante e atroz possível. O texto diz que Jesus viu-a e se compadeceu dela. Meus irmãos, quem é a representação de Jesus nos dias de hoje? Quem é o corpo de Jesus nos dias de hoje? Quem é o corpo de Jesus nos dias de hoje? Quem é o corpo de Jesus nos dias de hoje? E quem é a igreja? Somos nós. Não diga sou eu, porque eu individualmente não sou igreja. Eu sou o templo do Espírito, mas nós somos igreja. E nós, como representação do Senhor, precisamos ser a resposta de Jesus para essa sociedade. Você é braço do Senhor. Você é perna do Senhor. Você é mãos do Senhor. Você de fato é corpo vivo de Cristo, para olhar para as pessoas nas suas angústias e necessidades e ser resposta do Senhor. Muitas vezes a gente imagina que o Senhor, e Ele pode fazer de uma forma sobrenatural, mas Ele quer fazer através da igreja, que é através de você. Minha oração é que Jesus faça milagre em outras vidas através da sua vida, inclusive nesta semana, para você compartilhar daquilo que Ele tem feito em você e através de você. Jesus viu-a, Jesus teve misericórdia, e o texto diz no verso 13, algo curioso. A expressão de Jesus, não chores. Cuidado para não confundir as coisas e querer dizer o que Jesus disse, sem você ser Jesus. E não é mesmo. Porque tem momentos que o que mais a gente precisa é chorar. Eu não chorei na morte do meu pai, e depois sofri muito com isso. Até recentemente eu tinha um certo complexo de dificuldade de chorar, porque eu travei demais naquele momento. Enquanto meu irmão se derramava em lágrimas aos 12 anos, minha irmã, mais ou menos 9 anos, não entendendo tanto, eu travei, pensando no futuro, uma desilusão, tomando conta do coração, humanamente falando, às vezes querendo usar a questão da compensação, porque outros morrem, mas quem estava passando a dor era eu. Então a gente precisa chorar. Tem momentos que o choro é altamente terapêutico e necessário, a gente precisa abrir o coração. Então,
tem muita gente que a melhor coisa que deve estar fazendo para quem está sofrendo é colocar o ombro à disposição e calar a boca, porque tem muita gente que conversa e que fala o que não deve e que ao invés de ajudar acaba complicando. Os amigos de Jó são um exemplo clássico disso. Quando eles estavam calados por 7 dias, lá no pó e na cinza, junto com Jó, solidário, foi bênção. Quando no 8º dia começaram a teologizar e querer justificar e explicar, Deus acusando Jó, foi uma tristeza, foi realmente um fracasso, um turbilhão de erro. Cuidado para não estar querendo colocar palavras na Bíblia que não tem, nem muito menos atribuindo-a a Deus. Certa feita, a gente passou por uma situação de que um filho de uma irmã foi atropelado e morreu. E aí eu estava junto da irmã quando uma pessoa da igreja chegou e disse assim para ela: foi Deus que fez isso com o seu filho, foi vontade de Deus. Obviamente que tudo está na soberania de Deus, mas a Bíblia diz: em tudo dai graça e não por tudo dai graça. Deus tem o controle de tudo, mas as situações que são as mais variáveis possíveis, você não vai estar dizendo que Deus foi e agora colocou um carro para matar o filho de uma mãe, espera aí, de uma senhora. Mas apesar da dor que ela está sofrendo, Jesus estava ali com ela, presente, cuidando da vida dela, e ela fortalecida na presença do Senhor. Eu me lembro que essa própria mãe, quando a gente conversar com ela e orar com o coração aflito, imaginando o que ela estava sentindo, ela chegou e disse assim, quando dizíamos: Senhor, consola, conforta. Ela disse: pastor, eu posso orar pelo Senhor? O Senhor me permite orar pelo Senhor? Disse: sim, pode orar. Ela disse: ó Deus, tem compaixão deste pastor. Usou até a expressão, eu bem novinho na época, desse pastorzinho. Ele não sabe, Senhor, da minha experiência contigo, da minha confiança. Sei que está doendo, mas meu filho está no paraíso na tua presença e eu estou confortada e consolada no Senhor. E ali eu comecei a chorar, porque imaginando ou tentando entender o que é uma confiança no Senhor com um filho morto daquela forma. Meus irmãos, Jesus, ele usa a expressão não chores, porque exatamente ele tinha autoridade para falar. Não era para que a mulher não expressasse sua dor, mas é porque diante daquela situação que ela estava passando, havia aquele que tinha poder e condições para colocar um ponto final nas lágrimas daquela mulher. A Bíblia diz que o Senhor enxuga dos nossos olhos todas as lágrimas, e Ele está contemplando cada lágrima derramada por você, e não é em vão quando é em confiança dEle. E quando Ele voltar, e Ele em breve voltará, pode voltar ainda hoje, até antes mesmo de terça-feira, e se Ele voltar, glorificado seja o nome do Senhor. Tem muita gente desejando casar, como pela manhã nós dissemos para os solteiros que há esperança para os solteiros. Mas se o Senhor quiser voltar hoje, é uma pena, mas você não vai casar. Que Ele volte o mais breve. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se Ele quiser estender, e o tempo é dEle, que você possa casar segundo a vontade de Deus. Mas o que eu quero, na verdade, dizer é que quando Ele voltar, e voltará, nós iremos ao encontro dEle, e não haverá lá mais lágrimas, não haverá lá mais sofrimento, não haverá lá mais luto, não haverá lá mais dor, porque a morte já estará vencida, e a morte estará morta, porque estará no inferno, trancada para todo sempre. Jesus venceu e matou a morte, glorificado seja o nome do Senhor. Paulo aponta assim para a morte, colocando o dedo na cara dela e diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Graças a Deus que nos conduz em triunfo através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele venceu a morte e nos dá justamente essa garantia. Por isso que Ele tem autoridade para dizer: não chores, porque Ele estanca. Outra questão que a gente percebe aqui, e agora no verso de número 14, é que quando Jesus chega ao lado do esquife, e eu fico imaginando assim, meus irmãos, as duas multidões paradas. Aquelas que estavam vendo a glória, as manifestações do Senhor, e a outra multidão agora. E eu fico pensando que talvez aquela pergunta que uma das pessoas no funeral, no túmulo de Lázaro fez quanto a Jesus, quando Jesus chegou ali, que viu todo mundo chorando, inclusive as irmãs de Lázaro diante do túmulo, João 11:35 diz que Jesus chorou. Uma das vezes que ele chorou. Aí alguém, ao invés de, veja como a gente é complicado, ser humano, ao invés de dizer que coração de ternura, que identificação, aí alguém disse assim, chorando agora? Ele não poderia, ele que curou, dando vista aos cegos,
que curou o paralítico, ter curado, não imaginava o que Jesus ia fazer. Talvez aqui, aqueles que estavam com Jesus poderiam pensar e perguntar, por que é que Jesus para agora com essa situação morta, o que é que ele vai fazer? Sabe, voltando para Filipenses, há um livro chamado Decepcionado com Deus. Não sei quem já leu esse texto. Filipenses fala de duas experiências dele e outras tantas, de quando justamente a gente coloca nossos preceitos e quer colocar Deus na nossa caixinha, na nossa compreensão. Deus, na verdade, vai muito além do que a gente possa imaginar ou pensar. A gente tem um limite da compreensão a partir da Bíblia, porque a gente não pode ir além do que a Bíblia diz, mas Deus é muito além e muito além. Então, meus irmãos, quando Ele permite, quando Ele conduz, é porque Ele está conduzindo e trabalhando segundo sua providência e a sua soberania para a glória dEle e para o nosso bem. Jó compreendeu isso, capítulo 42 do seu livro. Eu falava do que não sabia, coisas maravilhosas e além do que as que eu podia imaginar. Jó desferiu 14 queixas perante Deus e cerca de 34 protestos, não murmurou, mas o coração com dor e angústia, até que ele chega a uma percepção e dá um grito de confiança em dizer, mas apesar de tudo isso, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará em meu favor, e julgará minha causa, e ainda em pele e em vida eu verei o favor do Senhor em minha direção, o bem do Senhor em meu favor. E aí no capítulo 42, ele vai dizer, e aí Deus já tinha falado para ele no capítulo 38 ao capítulo 41 do seu texto lá de Jó, fazendo mais de 70 perguntas, uma quantidade ainda maior. Onde é que tu estava, Jó, quando eu formei e criei todas as coisas? E começa a perguntar, e pergunta, e Jó vai se espremendo na parede, mesmo na sua dor. Vai justamente se constrangendo, é como se Deus estivesse dizendo, Jó, eu sou Deus. Tu és humano, fui eu que te formei, eu sou Senhor, tu és servo, eu sou o oleiro, tu és o barro, eu sei o que tem de melhor para a tua vida. Pior é que tem gente que quer dar aula a Deus, quer ensinar a Deus, quer mandar em Deus e dizer, e Deus é quem faz e tem a direção em tudo para as nossas vidas. De modo que você seja fortalecido na força e no poder do Senhor. Jesus chega ali diante do caixão e a Bíblia diz que pararam e agora Jesus toca no caixão, o que não seria comum porque teoricamente ele estaria impuro. E Jesus agora, depois de parar e todos ficarem numa expectativa, Jesus dá uma ordem e diz, jovem, eu te mando, levanta-te. Meus irmãos, que coisa gloriosa. Todos poderiam dizer, isso é loucura. Quem não tinha sabido do que Jesus já tinha realizado na filha do Jairo. Mas Jesus agora estava dizendo, e a Bíblia vai dizer que depois que ele fala isso, o verso de número 15 diz que sentou aquele jovem que estava morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Jesus falou, ordenou e assim se cumpriu. E aqui eu quero dizer para a sua vida, pegando pelo menos 2 exemplos rapidamente. Um dia eu vi minha mãe morta, e eu testemunhei isso aqui para os irmãos. No dia que ela completou 65 anos, no dia 9 de julho de 2021, ela vinha no tratamento de 5 meses de um câncer de mama agressivo, grau 4, que poderia caminhar para metástase, estava tratando, químios pesadas, tomou as 2 doses de vacina, só que por causa da imunidade baixa, pegou a Covid. Depois de uma semana de Covid, foi internada, ficou 4 dias com a não reinalante, não suportou, foi entubada, passou 11 dias entubada, dos quais 8 inconsciente, depois 3 consciente, e nem queira imaginar o que é alguém entubado consciente, nem queira pensar. Quando ela estava entubada inconsciente, os médicos permitiram que eu e meu irmão fôssemos vê-la, minha irmã não pôde, mas permitiu por quê? Porque tinha já a perspectiva e a previsão de que ela não suportaria. Naquele dia 9 de julho de 2021, o coração doeu muito, lágrimas desceram, mas havia uma confiança, não arrogante, ou querendo dizer a Deus o que fazer, mas que se Deus quisesse, Deus restauraria, Deus ressuscitaria. Assim orei intensamente, fiz live e coloquei diante de Deus e muita gente orando, para a glória do Senhor. Depois
de uns dias, ela acorda, depois de 3 dias ela é extubada, Deus opera na vida dela, ela é justamente agora reabilitada do hospital, vai para casa, faz a mastectomia, Deus trabalha, hoje para a glória do Senhor, está em remissão e em restauração para a glória e honra do Senhor, vencendo o câncer e todas as lutas. Irmã Edna hoje me deu um testemunho ali, e aí eu achei muito interessante, pastor Paulo, quando a irmã Edna disse, às vezes as pessoas que não conhecem o que Deus fez na minha vida, não entendem a minha euforia e a minha alegria, e às vezes até pergunta por tanto júbilo e intensidade, se eu estou bem. Irmã Edna esteve morta, porque eu soube que praticamente, ou quase literalmente, houve a decretação do óbito, já começando a preparar a ambiência para o funeral. Mas Deus tinha e continua tendo propósito na vida desta mulher. E ela é uma prova viva de que Deus, quando deseja fazer nos seus santos propósitos, na sua santa soberania e direção, Ele faz. Quando a medicina dizia não, e quando tudo parecia contrário, Deus começou agora ressuscitando-a. A propósito, inclusive, os seus órgãos que estavam profundamente comprometidos, e ela está viva e saudável, bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque se ele fez isso na vida dela, se ele fez isso na vida de mamãe, e tantos testemunhos que eu sei que se a gente fosse abrir agora nós ouviríamos, não há nada que ele não possa fazer na sua vida. O que é que parece estar morto na sua vida? E ouça agora algumas descrições. É uma questão familiar que parece estar morta, o Senhor Jesus pode ressuscitar. Você precisa acreditar e colocar diante dele. É uma situação de relacionamento que parece estar morta, ele pode ressuscitar. São sonhos quanto a um projeto, quanto a uma caminhada profissional que parece que não deu certo e que você se frustrou, ele pode refazer e ainda melhor do que você possa imaginar. É ministério, por causa de alguma caminhada errada, alguma situação, ele pode ressuscitar o seu ministério e a sua caminhada ministerial. É algum outro tipo de situação que eu não sei, mas o Senhor sabe, que te deixou decepcionado, frustrado, e que parece que sonho, desejo, morreram. Consagra ao Senhor tua vida. Há um texto lá de Provérbios, meus irmãos, que marca muito minha vida, eu queria deixar para os irmãos nesse momento, sei que muitos conhecem, mas é bom trazer à memória o que nos dá esperança. Provérbios capítulo 3, versos de número 5 e 6. Confia no Senhor de todo o coração, e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Portanto, confia no Senhor, entrega ao Senhor, não confia em ti mesmo, na tua própria força. Vamos citar juntos Salmo 37, versos 4 e 5? Agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele pode fazer todas as coisas. Não há situação de morte que o Senhor não possa ressuscitar, porque Ele é o Senhor da vida, que venceu a morte e que está vivo para sempre e que concede vida a todo aquele que nele crê. Jesus disse, diante de Lázaro e daquela situação, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Todos os que partem em Cristo, como a nossa querida irmã que partiu neste final de semana, estão vivíssimos no paraíso na presença do Senhor, a desfrutar da glória e da graça do Senhor. E quando Ele voltar, quando Ele retornar, haverão de ressuscitar com um corpo imortal, com um corpo glorificado, e nós que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos para encontrar o Senhor nos ares e estaremos com o Senhor para todo sempre. Logo, se Ele já prometeu e cumpre, o que o mais Ele não pode fazer na sua vida? Que Ele ressuscite aquilo que precisa ser ressuscitado na sua vida, na sua história, na sua caminhada. Eu finalizo aqui dizendo que Jesus devolveu esperança para aquela mãe. Verso 15 diz que o morto viveu, e agora o jovem, que era a perspectiva de futuro para a mãe, foi restituído à sua mãe. E Ele pode fazer isso na sua vida, inclusive quanto a filhos e pessoas que estão distantes do Senhor, talvez mortas espiritualmente, o Senhor pode ressuscitar espiritualmente a sua família e salvar os seus a partir do seu lar. Teve uma mãe que me procurou hoje e disse, pastor, e chorou pela manhã, ore, porque eu creio, nem que seja no meu funeral que o meu filho vai voltar. E eu, pela palavra do Senhor, disse, irmã, eu não posso dizer nada por mim, mas pela bondade e graça do Senhor, eu creio
que o seu filho pode e há de voltar para o Senhor com a irmã ainda em vida para a glória do nome dele. O Senhor pode ressuscitar e restaurar e devolver esperança e realmente renovar os sonhos no coração. E fecho aqui dizendo que tudo isso o Senhor Jesus fez para a glória dele, porque diz o verso de número 16 que todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Lembra que uma das profecias da chegada do Messias é que seria levantado um profeta maior do que Moisés. E eis aqui o profeta maior do que Moisés, que está em nós e conosco, que é o Senhor Jesus, a quem Moisés realmente adorou, já profetizando a sua chegada. Moisés está junto com os demais profetas em nome de Deus também no paraíso. Um dia ressuscitarão e junto com todos eles nós estaremos diante do Senhor da glória para todo sempre. E finaliza dizendo que a fama do Senhor, a notícia, divulgou-se a fim de que toda a Judeia e circunvizinhança pudesse conhecer. O que o Senhor já fez e há de fazer na sua vida é para que muitas pessoas confessem e creiam que o Senhor Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Irmã Edna, queridos, se Deus tem feito nas nossas vidas e tanto, é para que Ele seja exaltado e nós sejamos agente de exaltação e glorificação do nome do Senhor. Ele se importa conosco, Ele se interessa por nós, Sua graça é presente em nossas vidas, portanto creiamos na Sua palavra e nos rendamos aos Seus pés, que Ele ressuscite o que precisa ser ressuscitado na sua vida, no nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé nesse instante? O nosso instrumental, a partir do nosso querido Nelson, Pastor Nelson, vai estar tocando, e aqui eu quero fazer um convite. Eu não sei se tem alguém aqui, ou algumas pessoas, que ainda não passaram pela experiência mais gloriosa, que não tem prêmio neste mundo que se compara. Tem muita gente que sonha em ser milionário nas apostas aí das mega-senas e quinas da vida. Isso é uma riqueza tão passageira que rui facilmente, que você pode ter e perder ali. Tem outros que sonham nos prazeres, satisfações de bens e outras coisas. Se Deus quiser acrescentar nossas vidas, que Ele nos prepare para sabermos lidar com isso, para a glória dEle, com sabedoria, para exaltá-lo e para abençoar vidas. Mas há tesouros que superam tudo isso, que não há tesouro que possa comprar dinheiro, riqueza, e que foi justamente que custou o próprio sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, isso é o que a gente chama de tesouro que não há preço que pague. É justamente a salvação bendita em Jesus. É você ter certeza que o seu futuro será para sempre diante do Senhor, porque lembre de uma coisa, você é eterno. Você não será extinto. Nós existiremos para sempre, ou na salvação e desfrutando da graça e da glória do Senhor para sempre, ou na condenação. E não é o desejo do Senhor condenação para ninguém. Ele veio redimir e salvar. Eu pergunto, alguém que nessa noite, que está diante do Senhor aqui presente, que entrega a sua vida ao Senhor e se rende ao Senhor, dizendo: eu confesso ao Senhor, eu entrego minha vida, eu entrego meu coração, eu entrego minha família, eu entrego meus sonhos e propósitos, eu peço que o Senhor me dê graça. O que Ele fez comigo quando Ele me confessou publicamente, eu faço, eu não quero negá-lo, nem me envergonhar dEle. Eu o confesso e entrego o meu coração e minha vida ao Senhor. Eu confesso meus pecados e deixo esse fardo, essa culpa de lado. Alguém que entrega a sua vida ao Senhor, que rende sua vida, que quebranta o seu coração. Não sei se tem alguém assim aqui, mas se tiver, não deixa para depois. O daqui a pouco a gente não sabe. Que Deus estenda nossas vidas por muitos e muitos anos, mas também a qualquer momento Ele pode nos chamar. Nossa vida humanamente pode findar. Que você se renda ao Senhor. Aqui eu quero fazer um outro convite. Há pessoas aqui que tomaram a decisão já há um tempo por salvação, e como fizeram esses nossos irmãos, jovens, senhoras, jovens, adolescentes, quer tomar a decisão nessa noite e dizer: eu vou tomar o passo do batismo, porque eu quero viver essa experiência, cumprindo justamente uma ordenança do Senhor. Se é o caso de alguém, vem aqui para a gente orar por você, para que no próximo batismo, que certamente será antes do aniversário dos 111 anos, você possa também ser batizado. Se houver alguém assim aqui, vem aqui que a gente quer orar por você. Deus sabe das congregações, de onde for aqui da igreja. E o último convite: há alguma coisa na sua vida que parece morta? Algum sonho que parece que morreu? Na sua empresa? Alguma frustração do seu negócio?
e ou está difícil, ou já parece que faliu, o Senhor pode ressuscitar projetos, ressuscitar sonho, ressuscitar ânimo para continuar tentando aí, quanto à universidade, quanto ao trabalho, para a sua família, para o seu relacionamento. Se você crê que o Senhor pode ressuscitar, vem aqui que eu quero orar, nós queremos orar junto com você. Ressuscitar aquilo que na sua família parece morto, a partir de filhos, de parentes, que parece que estão cada dia mais distantes. Você vai dizer, sem se preocupar com ninguém, eu venho à presença do Senhor. Você e Deus pode vir. Venha cá e diga: Senhor, renova a minha confiança, renova a minha fé, a minha certeza no teu cuidado. Deus foi quem te trouxe aqui nessa noite. Renova a confiança diante do Senhor, que o Senhor ressuscite aquilo que só Ele pode fazer e que você sabe no seu coração. Seja uma situação familiar, seja relacionamento, seja outro caso, faça a prova do Senhor e veja quanto o Senhor é bom. Aquele amigo que você ama, por quem você tem orado, Ele pode ressuscitar aquela vida, pode salvar. Vem aqui representando o seu amigo, sua amiga, o seu vizinho, alguém que você ama, para que Deus faça o milagre da ressurreição, da salvação daquela pessoa. Se você ama aquela pessoa, desenvolva a fé, a confiança no Senhor. Ele pode fazer hoje, Ele pode fazer agora, Ele pode fazer neste momento. E eu concluo dizendo: seja qual for o contexto, eu não faço a menor ideia. Se eu estou persistindo um pouquinho e vou encerrar, é porque Deus sabe o que cada coração aqui está precisando de colocar diante de Deus, principalmente em termos de salvação também. Espero que ninguém aqui saia sem se render ao Senhor, no final, indo para a sala dizendo: eu rendo e entrego minha vida na presença do Senhor. Vou passar a palavra para o pastor Paulo, agora mais do que nunca, pastor Paulo. Quero dizer da alegria, obrigado por tudo, a cada casal que cuidou demais de mim, que acompanhou durante os momentos de jantar, a todos vocês, um tempo muito precioso. Eu saio daqui mais fortalecido, edificado, estarei orando por essa igreja ainda mais, pelo ministério do pastor Paulo, na certeza que Deus continuará fazendo muito para a glória do nome dele. Vamos orar. Vamos orar, meus prezados. Ó Deus bendito, exaltado é teu nome, glorificado é teu nome, Senhor, neste lugar. A tua presença aqui é real, mesmo com os nossos olhos tangíveis, limitados, mas nós cremos que o Senhor está aqui presente. E portanto, ó Deus, que restaura, que ressuscita, que faz viver o que estava morto. Nesse momento o Senhor faz nascer nova vida em gente aqui na frente. Que haja uma salvação agora sendo realizada mediante o arrependimento, agora, para que a tua graça redentora, salvadora, alcance agora o coração daquele que está aqui à frente para receber Jesus em sua vida. Ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus e clamamos agora também, Senhor, por aqueles que aqui estão e que necessitam de fazer com que algo novo, uma nova vida, um novo momento nas suas vidas possam acontecer, porque quem sabe já estava morto. E agora, Senhor, na autoridade da tua palavra, nós clamamos agora por estes, em nome de Jesus Cristo. Faz, ó Deus, faz viver relacionamentos familiares quebrados. Faz viver, Senhor, em nome de Jesus, sonhos, perspectivas firmadas no teu propósito, na soberania da tua vontade. Faz viver, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos agora. Em nome de Jesus, Senhor, faz viver sonhos que estavam perdidos. Faz viver alguém, Senhor, que alguém está aqui, dos nossos irmãos, representando nessa noite um amigo, um parente. Faz viver, Senhor. Nós clamamos agora em nome de Jesus. Ó Jesus, que transforma vidas de maneira maravilhosa e poderosa. Transforma, Senhor, a nossa vida nessa noite. Nós clamamos, Senhor, porque sabemos que não falamos ao vento. Falamos ao Deus que tudo pode, ao Jesus que muda uma situação quando já se instaurava perda total. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, alguém que veio aqui na frente, Senhor, eu te peço em nome de Jesus
que aquele cenário de morte que estava se instaurando, agora, Senhor, seja cenário de vida para a honra e glória do teu nome. Ó Deus, aquela perspectiva de morte possa agora, Senhor, ser o cenário de uma nova vida em nome de Jesus. Ó Deus, nós clamamos, pois, e já agradecemos, porque sabemos que aqui, esse povo, como dissemos pela manhã, não veio em vão. Veio aqui, Senhor, com um salto de fé. Louvado seja o teu nome, fé na eficácia do teu poder. Nós, pois, oramos e já agradecemos em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém, Senhor.